Uniclac. Senhores, então, a fase da ação penal, nós sabemos disso, é a fase em que alguém leva até o Estado juiz um fato definido como crime, né? Por isso que fala que é o direito de provocar o Estado juiz. Quem tem esse direito são os legitimados, no caso, ação penal pública, o Ministério Público, ação penal privada, o querelante. Beleza, o que interessa para nós? A classificação. Classificação da ação penal. Ação penal pública incondicionada, aqui, ó. Ação penal pública incondicionada. Coloca aí, ó. Quando a ação penal pública incondicionada, quando o Ministério Público, atuar, independentemente da vontade da vítima ou de terceiros. Independentemente da vontade da vítima ou de terceiro. Beleza? Ação penal pública incondicionada, a própria denominação já coloca, ó, in significa sem, né? Sem nenhuma condição, o Ministério Público poderá atuar, ou seja, acusar alguém, se convencido da materialidade do delito e indícios de autoria. Eu roubei a colega, nós fizemos as pazes, ela não quer que o Ministério Público me processe. Dane-se, é incondicionada. Como é que vai saber se uma ação, melhor, se um crime é de ação penal pública incondicionada? Vem escrito na lei? Não. É através da omissão. No caso do silêncio da lei, a lei nada falou sobre a ação penal, presume que é incondicionada, tá certo? Na regra é que a ação penal seja incondicionada. Porque para a condicionada precisa estar expresso. E o que se expressa, tá certo? São as exceções. Então a regra é que os crimes sejam de ação penal pública incondicionada, exceto quando a lei estipular de forma diferenciada. Beleza? Ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Quando a lei exigir a manifestação, aí você coloca assim uma barra, autorização. Quando a lei exigir a manifestação, barra, autorização da vítima ou seu representante legal. Para que possa o MP denunciar. Ok? Senhores, representação, se perguntar para você qual a natureza jurídica da representação, a representação, ela é uma condição objetiva de procedibilidade. Já caiu na prova isso aí, ó. Qual a natureza jurídica da representação na ação penal? Ela é uma condição objetiva de procedibilidade. Condição objetiva de procedibilidade. Por que isso? Porque se eu praticar um crime de ação penal pública condicionada contra colega, por exemplo, uma ameaça, o artigo 147 do Código Penal trata da ameaça, e o parágrafo único fala que somente mediante representação. O promotor ficou sabendo, promotor,
Você não pode denunciar se a vítima não autorizou você a proceder, porque proceder é agir. Por isso que colocou que é uma condição para o MP agir, condição objetiva de procedibilidade. Tá certo? Tá? O que os caras colocam na prova? Vai ter uma alternativa dizendo que uma condição objetiva de punibilidade. Falso. Não é punibilidade. Tá? Condição objetiva. A representação consiste numa condição objetiva de punibilidade. Falso. Procedibilidade. Punibilidade seria, então, a questão da extinção da punibilidade, prescrição, decadência, não é isso? Tá? Estudaremos um pouco sobre a representação. Representação. Quem pode representar, ou seja, o titular da representação? O vizinho pode? O amigo pode? Não, quem pode representar é a vítima. Né? O João foi ameaçado. Quem vai representar? Quem vai lá para o delegado fazer o BO e a representação é a vítima. Agora, a vítima tem que ser capaz. Não é isso? Se a vítima for incapaz, seu representante legal. Vítima ou representante legal. Vítima ou representante legal. Está aqui, senhor, então, os titulares. Vítima, se ela for capaz, a vítima tem 15 anos. Quem tem que representar é seu pai, sua mãe, o responsável. Então, seu representante legal. A vítima está viajando. Sofreu um crime de ameaça, foi para o exterior. Como é que ela vai representar? Não tem uma delegacia no exterior. Ela pode ser por procuração com poderes especiais. Procuração com poderes especiais. Dá uma procuração, a vítima dá uma procuração para alguém específico para fazer a representação pelo crime descrito no artigo tal contra fulano de tal. Beleza? Qual é o prazo? Qual é o prazo? 6 meses. 6 meses, isso mesmo. O prazo é prazo decadencial de 6 meses. Tá? O que a prova vem falar para você? Que o prazo da representação é prescricional de 6 meses. Falso. Não se trata de prescrição, se trata de decadência, porque a prescrição é para o Estado e a decadência é para a parte. Quem perde o direito de representar não é o Estado. Quem perde o direito de representar é o titular do direito, a vítima ou o seu representante legal. Por isso é decadência. 6 meses a partir do quê? 6 meses a partir da ciência, isso mesmo, da ciência da autoria. O que a prova fala para você? 6 meses a partir da prática do fato. Falso. Eu posso mandar uma carta para a colega hoje, ameaçando, ela lê a carta. Que dia que foi o fato? Hoje. Eu não assinei a carta, é uma carta anônima. Ela só ficou sabendo daqui 2 meses. Começa a contar a partir do momento em que ela venha a saber quem é o autor da ameaça. Beleza? Tá? Então, 6 meses a partir da ciência da autoria. 6 meses também a partir da maioridade. 6 meses a partir da ciência da autoria ou da maioridade. Eu ameacei a colega, crime de ameaça e representação, ela tem 17 anos. A mãe não quis ou o pai não quis. A lei fala, não tem problema. Quando você completar 18 anos, você terá mais 6 meses. Por que isso? Porque não corre decadência contra incapaz. Não corre decadência contra incapaz. Prescrição corre normalmente. Por isso que, às vezes, quando a pessoa se torna capaz, ela está dentro do prazo decadencial, mas já ocorreu o prazo prescricional. Tá bom? Ainda na representação. É possível desistir? Sim. É o que se chama de retratação. A retratação é a desistência da representação. A retratação é a desistência da representação. Desistência da representação. O que interessa para nós aqui, ó? Qual é o prazo para retratar? O sujeito foi na delegacia, fez um BO contra o Mané,
representou e agora ele mudou de ideia, não quer mais. Quanto tempo ele tem? Até o oferecimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia. Tá? O sujeito chega na delegacia e fala, delegado, não quero mais. O delegado, o inquérito não está mais comigo. Está com o MP. Ele vai ao MP. Ele chega no MP, o MP fala, se tivesse vindo ontem, hoje eu ofereci denúncia, não pode mais. Aí, eu acho que eu falei disso aqui no inquérito para os senhores, né? Na Maria da Penha, a retratação é até o recebimento. Só cuidado aí, observação. Na Maria da Penha, a retratação é até o recebimento da denúncia. Aí, pessoal, o CPP não tem a figura da, ainda, continuando a representação. Retratação da retratação. Não tem essa figura no CPP, mas tem na doutrina, tem na jurisprudência. Tá? O sujeito vai na delegacia, faz um BO, boletim de ocorrência, crime de ameaça. O delegado pergunta no próprio BO, você deseja representar? Quero. Manifestou interesse em representar. Depois o sujeito arrepende, vai lá e tira a representação. Então, ele faz uma retratação. Depois ele arrependeu da retratação. O que ele quer? Ele quer ressuscitar o BO, concorda ou não? Então, ele vem e faz outra retratação. Esta retratação é desta, por isso que fala retratação da retratação. Coloca aí, é possível, desde que dentro do prazo decadencial. É possível, desde que dentro do prazo decadencial. Ok? O sujeito fez sob da autoria no dia 1º de janeiro de 2019. 1º de janeiro de 2019. Senhores, ele tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, não tem? Ele tem até 1º/7 de 2019 para representar durante esse período. Lembrando que, na verdade, não é o dia 1º, é um dia anterior. Porque no direito penal, e decadência é penal, inclui-se o início e exclui o fim. Tá certo? O último dia de junho, ele tem para representar. Porque no dia 1º já ocorreu a decadência. Senhores, nesse período aqui, ó, ele pode retratar, pode representar de novo, tá certo? Desde que não corra decadência. Ah, ele arrependeu, já depois dessa data, aí já era. Isso que é o prazo da retratação. Beleza? Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ocorre nos casos em que a lei exigir. Ocorre nos casos em que a lei exigir a manifestação de tal autoridade. Ocorre no caso em que a lei exigir a manifestação de tal autoridade. Muito poucos crimes na legislação penal brasileira exigem a requisição do ministro da Justiça. Tá certo? Quais são eles? Por exemplo, crimes contra a honra do presidente da República, chefe de Estado estrangeiro, exige. Crimes contra a honra do ministro do Supremo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Crimes praticados no estrangeiro contra brasileiro. Crimes praticados no estrangeiro contra brasileiro. Então, crime contra a honra do presidente, chefe de Estado estrangeiro. Crime contra a honra de ministros do STF.
crimes praticados contra brasileiro no estrangeiro. Para ser processado no Brasil, só se o ministro da Justiça autorizar. O que eles cobram na prova isso aqui, senhores? A requisição do MJ, do ministro da Justiça, ela é o quê no mundo jurídico? Mesma coisa, ó, condição objetiva de proceder. Então, procedibilidade. Imagina que o nosso presidente foi caluniado. Ele vai na Polícia Federal e faz um BO. Daqui uma semana ele volta lá. E aí, já instaurou o inquérito? O delegado vai dizer, não instaurei porque o seu ministro não mandou. Sim, mas eu estou acima do ministro. Não, a lei fala que o ministro tem que autorizar. É isso, tá bom? Senhores, o ministro da Justiça, pega o Sérgio Moro, ele vai lá e faz a requisição. O Ministério Público está obrigado a acusar? Então, ou seja, qual é o vínculo do MP? Qual é o vínculo do MP em relação à requisição? Porque a prova questiona o seguinte, ó, uma vez requisitado pelo ministro da Justiça, fica o Ministério Público obrigado a oferecer denúncia. E por que o examinador faz isso? Porque requisição, no processo penal, ele tem natureza de quê? De ordem. Então, leva a pensarmos que o ministro requisitou e está dando uma ordem para o MP acusar. Então, qual que é o vínculo? Não tem. Ou seja, o MP pode pedir o arquivamento, pode denunciar, ele é livre. Não é porque o ministro da Justiça falou, ó, o MP, acusa fulano aí por causa que caluniou o presidente. A procuradora da República falou, não vou acusar, estou pedindo arquivamento. Ela pode? Pode, porque é livre. A requisição do ministro da Justiça tem prazo? Porque, olha só, a representação tem, não tem? A requisição, ela é irmã da representação. Por que ela é irmã? Porque é filho da mesma mãe, é condicionada. Só que a requisição não tem prazo. Enquanto a requisição do ministro da Justiça decai em 6 meses, falso. A representação decai em 6 meses da ciência da autoria. A representação, né? A requisição não. Enquanto não prescrever, pode requisitar. Beleza? Lembra que a representação pode desistir dela? Retratação. Retratação. Retratação da requisição. Não. Não tem previsão legal. Não tem previsão legal. Ok? Ação penal privada. Só deixa eu voltar aqui na ação penal pública, só para falarmos um pouco do prazo da denúncia. Pessoal, o Ministério Público, ele utiliza... Quem é que exerce a ação penal pública? Ministério Público, não é isso? O Ministério Público, ele tem um prazo para acusar alguém. Tanto é verdade que, se ele não acusar, a lei autoriza alguém a entrar no lugar dele, não é isso? A ação penal privada subsidiária. Tá certo? O Ministério Público utiliza de um instrumento para acusar alguém denominado denúncia. Então, a denúncia tem que ter qual que é o prazo para a denúncia. Prazo para a denúncia é assim, ó. Sujeito está preso, o prazo será de 5 dias. Preso, 5 dias. Sujeito está solto, o prazo, 15 dias. Preso, 5, solto, 15. Evidentemente que nós estamos falando da regra. Nós temos os prazos especiais. Na lei de droga, 11.343 de 2006, o prazo para o MP, 10 dias, estando preso ou solto. Estando preso ou solto. Tá? No crime contra a economia popular, 1521 de 51,
o prazo é de 2 dias. Preso ou solto. Né? Isso aqui é o crime contra a economia popular. Prazo, 2 dias. Preso ou solto. Crime de abuso de autoridade, Lei 4898 de 65. Crime de abuso de autoridade, o prazo é de 48 horas. Está aí, senhores, o prazo, então, para o MP oferecer a denúncia, tá? No processo penal brasileiro. Sendo que isso aqui constitui a regra e aqui as exceções. Beleza? Requisito da denúncia. Quais os requisitos da denúncia? Requisitos da denúncia. Quem vai fazer segunda fase de penal tem que saber tudo sobre requisito da denúncia, porque é uma causa que você, é uma hipótese que você alega em questão de preliminar, inépcia da inicial. Quais são os requisitos? Estão lá no artigo 41 do CPP. Primeiro requisito, descrição do fato, ou seja, descrever o fato. Descrever o fato e suas circunstâncias. Caiu no exame uma vez dizendo que na denúncia deverá constar o fato, mas o CPP não exige a descrição das circunstâncias. Falso. Fato e circunstância. Por quê, pessoal? Porque a circunstância, ele é o acessório do fato. O sujeito subtraiu esse computador. Qual que é o fato? O verbo subtrair. Porque o fato no direito penal, ele é sempre inaugurado com o verbo. Subtrair, matar, constranger. Não é isso? A circunstância, não. A circunstância é o modo como foi praticado o crime. Subtraiu o computador. Aí pergunta, como é que ele entrou na sala? Ó, já está na circunstância. Ah, ele quebrou a porta. Ah, ele arrebentou a janela. Não, a porta estava... Porque a circunstância, ela vai influenciar na pena. Ah, o que era furto simples passou furto qualificado. Não é isso? Tá? Também... Ah, e se não descrever o fato? Qual a consequência que cai na prova? Se não descrever o fato, a consequência é inépcia. Inépcia da inicial. Não é isso? É inépcia da inicial. E se perguntar para você, por que que a não descrição do fato causa a inépcia da inicial? Porque dá cerceamento de defesa. João da Silva, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, vem denunciar o João da Silva pela prática do crime descrito no artigo 157. Diante do exposto, requer recebimento da denúncia, sua citação e tal. Para aí, pô. Não descrever o fato. Descrever o fato tem que colocar qual o dia que ele aconteceu, qual o local, qual o horário, usando de quê? Né? Por quê? Para facilitar não, para propiciar a defesa. Como é que o seu cliente vai defender do fato se lá não está descrevendo a hora, senhores, o local, o dia? Dia e local é extremamente interessante, principalmente atualmente, porque por causa das herbes, entendeu? Hoje bandido esperto não leva o celular para praticar o crime, ou ele leva o celular de alguém, mas ele não leva o dele, porque se ele levar o dele e tocar e ele ainda que não atender, vai dar herbe naquele local, né? A herbe é a estação base referencial, tá certo? O sujeito vai praticar um sequestro lá em Rondonópolis. Se ele levar o celular dele, rodou. Ele deixa o celular dele aqui e vai lá praticar o sequestro. Ele vem e fala para a promotora, como é que eu estava lá se o meu celular aponta que eu estava em Cuiabá? Aí a promotora vai dizer, não, você pode ter deixado o celular aqui, mas já é um álibi esperto. Então, isso graças à descrição do local. Entendeu? Sobre o dia. Pode ser que nesse dia o cara estava internado, estava viajando. Então, tá, inépcia, cerceamento de defesa. Segunda fase, o cara obrigatoriamente tem que colocar o artigo 41, tem que colocar o decreto-lei 672 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica, e o pacto fala que
A ausência de descrição do fato é nulidade por cerceamento de defesa. 2. Qualificar. Qualificação do acusado. Qualificação do acusado. Qualificação do acusado significa o quê? Apontar as características que possa individualizá-lo. Qualificação do acusado, né? Ou características que possam individualizá-lo. Já caiu na prova dizendo, ó, a ausência do nome completo do acusado caracteriza a inépcia da inicial. Falso. Pode ser que tenha lá Pedro de tal, mas tem o CPF, o que é quase que impossível, porque se tiver CPF vai ter a qualificação. Mas vamos lá. Pedro de tal, conhecido como, aí vem o apelido, residente na. Porque a acusação, ele tem que cair numa pessoa, por causa de um princípio geral, que chama princípio da intranscendência. Ora, o princípio da intranscendência bate aqui, ó. Qualificar significa individualizar o acusado, seja através de apelido, documento, local onde possa encontrá-lo. Por que isso, pessoal? Porque o nome completo na denúncia não é obrigatório. Porque lá na hora do interrogatório, antes do juiz perguntar sobre o fato, o que o juiz faz? Ó? Qual o seu nome completo? Qualifica, que é a primeira parte. Tanto é verdade que na primeira parte do interrogatório, o sujeito não tem direito ao silêncio. Por que ele não tem direito ao silêncio? Exatamente por causa do princípio da intranscendência. 3. Classificar o crime. Ah, tá. Ausência de qualificação. Já sabemos que o nome completo não é obrigatório, mas tem que ter característica para individualizar. Então, ausência de qualificação e de característica caracteriza o quê? Inépcia também, tá? Inépcia da inicial. E a inépcia da inicial dá o quê? Rejeição da denúncia. Ou queixa. 3, senhores. Classificação do crime. Classificação do crime. Classificação do crime. Outro requisito, classificação do crime. Classificar o crime significa apontar o artigo. É isso. Porque eu não posso dizer que classificar o crime é narrar o fato, porque senão eu vou cair aqui, ó, descrever o fato. João da Silva, utilizando-se de uma arma de fogo, subtraiu, vírgula, no dia tanto de tanto, na rua tal, os pertences de fulano de tal. Já está descrevendo. Tá certo? Vai escrever mais algumas coisinhas ali, já descreveu o fato. Lá embaixo, a promotora ou o promotor vai dizer, diante do exposto, verifica-se que o João da Silva praticou o crime descrito no artigo 157. Opa, esse artigo ele está classificando o crime. Beleza? Pessoal, o réu, ele não defende da classificação, sabemos disso. O réu se defende do fato. Por isso que a ausência de classificação do crime não macula a denúncia. Porque o réu se defende dos fatos. Descrever o fato, o dia, a hora, o local, contra quem, usando de quê, tá certo? Daí vem a seguinte situação. Pode o juiz, diante de uma classificação errônea do MP, rejeitar a denúncia? Entendeu? Não pode. O Ministério Público narrou uma subtração sem violência e lá no final ele pede para condenar no crime descrito no artigo 157. A juíza vai dizer, mas para aí, ó, se não teve violência, não tem 157, é 155. Diante do exposto, desclassifico o crime, recebo a denúncia, determina a citação. Negativo. Juiz não pode, a jurisprudência é neste sentido, tá? O juiz não pode desclassificar o crime, ou seja, dar um artigo diverso no início
E por que não pode, pessoal? Por causa disso aqui, ó. Ministério Público oferece denúncia. O promotor, você tem que narrar o fato, qualificar o cara, tá certo? Classificar o crime. Classificou errado. Vai ter o recebimento, vai ter a citação, vai ter a RA, resposta à acusação, defesa prévia, vai ter, o juiz verifica se absolve sumariamente, não é assim? Não absolveu, marca audiência de instrução e julgamento, instrução, sentença. Senhores, juiz, promotor classificou errado, não tem problema. O juiz, na sentença, aplica-se o que nós chamamos, o que o CPP chama de quê? De emendatio libelli. Se classificou errado, o juiz, deixa errado. Lá na sentença, você aplica o 383, que é emendácio. O juiz poderá dar classificação diversa ao fato, se verificar que foi classificado de forma errada. Tá certo? Ou ele faz a emendácio, ou ele faz a mutácio. Devolve para fazer aditamento. Tá bom? E a última, então cuidado com essa pegadinha. A classificação errônea do crime pelo Ministério Público na denúncia autoriza o juiz a sua rejeição. Falso. Autoriza o juiz a desclassificar. Falso. Sabemos que isso, na prática, é prejudicial para nós. Eu, por exemplo, já desclassifiquei um crime na resposta. Por quê? Porque eu provei para o juiz que se eu desclassificasse, eu mudaria o rito. Sim, porque se você desclassifica um disparo de arma de fogo em vias públicas, que a pena vai de 2 a 4, lá do artigo 15. O sujeito deu um tiro no carro do outro, que estava estacionado, porque ele queria danificar o carro. O Ministério Público denunciou pelo artigo 15 da 10.826. A pena vai de 2 a 4. Falei, não, juiz, ele atirou mesmo. Olha a filmagem apontando ele atirar. Agora, qual era o dolo dele? O dolo era danificar o carro. Ele sai do artigo 15, ó a desclassificação, e cai para o 163 do CP. Esse aqui, ó, é um procedimento ordinário. Esse aqui é um procedimento sumaríssimo. Aí, neste caso, tem doutrinador que já falou, opa, quando na desclassificação alterar o procedimento, o juiz pode. Por quê? No ordinário não tem transação penal, não tem composição civil dos danos, não tem sursi processual. Está vendo o impacto? Só que isso, na prova, você vai dizer que não pode, a desclassificação só pode ocorrer na sentença. Tá? 4, arrolar as testemunhas. Coloca aí. Último requisito da denúncia, arrolar as testemunhas. Arrolar as testemunhas. Senhores, não arrolou testemunha? É causa de inépcia? Não. Se a promotora não arrolou testemunha, ela está dizendo, então, que não tem testemunha a ser ouvida. Tá bom? Ação penal privada. Ação penal privada. Quando a titularidade do direito de agir, quando a titularidade do direito de agir é transferido para a vítima. Quando a titularidade do direito de agir é transferido para a vítima. Olha o que os caras colocaram na prova já. Ação penal privada, aí vai lá uma alternativa. Quando o direito de punir é transferido para a vítima. Não, não se transfere para a vítima o direito de punir. O direito de punir continua com quem? Com o Estado. Agora, sai do MP para a vítima, né? Para o ofendido. Classificação. Classificação da ação penal privada. Nós temos, ó, ação penal privada genérica, chamada de comum e muito por exclusiva.
genérica, comum ou exclusiva. Tá? Eu deixo aí umas 2 linhas, porque eu vou explicar as demais e volto nela. Ação penal privada personalíssima. Ação penal privada personalíssima, aqui, ó. É aquela que só a vítima pode mover a queixa. Só a vítima pode entrar com a ação. Como assim só a vítima? Não pode ser o representante legal. É a vítima. Só a vítima tem o direito de queixa. Já aqui, a ação penal privada é movida pela queixa. A ação penal pública é movida pela denúncia, não é isso? Senhores, no direito penal brasileiro, nós só temos um crime em que só a vítima pode. É o artigo 236 do Código Penal. Tá certo? Artigo 236 do Código Penal, ocultação de impedimento para casamento. Ocultação de impedimento para casamento. O sujeito é portador de uma doença grave, escondeu do contraente, casou. A pergunta que se faz é, se o cônjuge enganado soubesse dessa doença grave, teria casado? Não. Então, ele praticou um crime descrito no 236. Mas imagina, senhores, que o cônjuge tenha 17 anos, casou com 17. Pode casar com 16. Casou com 17. Descobriu ainda ali entre 17 e 18. Pode mover um processo? Não, porque para mover processo não tem que ter 18. Com 17 entra quem? O representante legal, já que o casamento, a emancipação pelo casamento não gera efeito no processo penal. Então, pode o pai e a mãe mover a ação contra o sujeito pela prática do 236? Não, porque é só a vítima pode. A vítima, quando você completar 18 anos, você tem mais 6 meses, já que decadência não corre contra incapaz. Subsidiária, ação penal subsidiária. Ação penal subsidiária da pública, né? Sabemos, coloca aí, quando o MP deixa de agir no prazo legal. Simples, quando o MP deixa de agir no prazo legal. Tá? Senhores, não tem aquele prazo de 15 dias, 5 dias? O MP quedou-se inerte. Aí surge para a vítima entrar no lugar do MP. Eu roubei a colega. O inquérito policial foi concluído, estou solto. Foi para a promotora já está no 20º dia. Para aí, promotora, você tem 15 dias para manifestar. O inquérito está lá já há 20 dias. Pode contratar advogado para me acusar. Essa é a ação penal subsidiária. O que os caras cobram na prova? Se o Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito, pode ter ação penal privada subsidiária? Não, porque ele não foi inerte. Ele agiu. É só se ele engavetar o inquérito. Ficou lá parado, além do prazo que ele tinha para oferecer a denúncia. Beleza? Então, voltamos na genérica. Se a personalíssima é aquela em que somente a vítima pode, se a subsidiária é aquela que o MP perdeu o prazo, a genérica é por exclusão. É aquela, né, em que detém o maior número de titulares. É aquela que detém o maior número de titulares. Como assim? Pode a vítima. Pode a vítima. A vítima é incapaz. Pode o representante legal. A vítima morreu. Isso, pode o CAD, né? O cônjuge, ascendente, descendente, o irmão. A vítima está viajando. Pode procuradores com poderes especiais, né? Procurador com poderes especiais.
Ok? Senhores, feito isso, rapidinho, a queixa. A queixa, nós estudamos a denúncia? Estudamos, agora a queixa. A queixa. Qual é o prazo da queixa? Decadencial. Prazo decadencial de 6 meses. A partir do quê? Decadencial de 6 meses a contar. 2 pontos. Ciência da autoria. Ficou sabendo que o João da Silva é o autor da calúnia hoje. A calúnia já ocorreu há 6 meses. Ainda está no prazo? Tá, porque começa a contar hoje. Ciência da autoria. Da maioridade. 17 anos, foi vítima de um crime de calúnia, o pai não quis, a mãe não quis, não tem problema. Quando você completar 18 anos, você tem mais 6 meses. Ministério Público perdeu o prazo. Olha aqui, ó. Ele perdeu o prazo para oferecer a denúncia. O término do prazo do MP, que ele tinha 15 dias, terminou, começa o prazo de 6 meses. Então, a partir do término do prazo, para o MP oferecer a denúncia. Ó. Neste caso aqui. Ó. Qual é o prazo da queixa num crime de ação penal pública, de ação penal privada subsidiária? 15 dias a contar da ciência da autoria. Falso. 15 dias a contar do término do prazo para o MP oferecer a denúncia. Beleza? Renúncia. Estudaremos agora os institutos. Os institutos aqui exclusivos da ação penal privada. Renúncia, coloca aí, é a desistência do direito de oferecer a queixa. É a desistência do direito de queixa. É a desistência do direito de queixa. Renúncia, desistência do direito de queixa. O que interessa para nós aqui? A renúncia, ela pode ser expressa, ou a renúncia pode ser tácita. A renúncia pode ser expressa, ou a renúncia pode ser tácita. A renúncia expressa é aquela que tem documento. Então, o CPP fala que tem uma declaração escrita. Eu caluniei a colega, ela fez um BO, está dentro do prazo para entrar com a queixa. Eu falo, ó, não faz isso comigo, tal, eu te pago uma indenização. Ela fala, tá bom. Aí eu falo, dá um documento para mim dizendo que você não vai me processar. Esse documento é a renúncia. Renúncia tácita? Não, renúncia expressa, ela deu o documento. A renúncia tácita é o contrário. Não tem uma declaração, um documento, mas é uma conduta incompatível com o direito de queixa. É uma conduta incompatível com o direito de queixa. Conduta incompatível com o direito de queixa. Tá? Caluniei a colega. Ela não deu nenhum documento dizendo que não vai me processar. Só que ela me chama para ser o padrinho do casamento dela. Para aí, ó. Como é que ela vai me processar e também chamou para ser padrinho do casamento? É uma conduta incompatível. O direito entende que nós já fizemos as pazes. Então, também, essa aqui é a tácita. Como é que se prova a expressa? Pelo documento, é. Se porventura ela oferecer uma queixa contra mim, a minha advogada fala, juiz, ó, pode rejeitar. Já extinguiu-se a punibilidade porque ela renunciou lá atrás. Olha o documento. Agora, como é que prova a tácita se não tem documento? Qualquer meio de prova. Prova testemunhal, foto, qualquer meio de prova. Admite-se qualquer meio de prova. Vou arrolar a testemunha, tá? No qual vai indicar que você me convidou para ser o padrinho do casamento. Qualquer meio de prova, tá bom? A renúncia. Veja bem, um processo não tem duas partes? Tem o acusador e tem o acusado, não é isso? A renúncia, para ela surtir efeito, só depende de um lado. Por isso que fala que a renúncia é
unilateral. A prova vai dizer para você que a renúncia é bilateral. Falso. A renúncia é unilateral. Por quê? Só depende da vontade da vítima. Só depende da vontade da vítima. Tá certo? O cara fica louco. Às vezes a pessoa fica... Mas, Marcelo, o que o outro lado vai querer manifestar? Que é assim às vezes. Entendeu? Ela saiu falando para todo mundo aí que vai me processar. Ó. Vou processar o Marcelo. Eu estou louco para ela me processar. Para eu provar a minha inocência e voltar contra ela. Ó, e nada dele me processar, e nada. Faltando um dia para cair em decadência, eu vou lá e falo, e aí, você não vai me processar? Ela, não, desisti, estou renunciando. Tá até aí um documento para você, se quiser. Não, você tem que me processar. Você falou para todo mundo que vai me processar. Não, é o direito dela. É unilateral. Beleza? Senhores, qual é a abrangência? Muito cobrado na OAB esse aqui, ó, muito cobrado, a abrangência da renúncia. Coloca aí, ó. A renúncia em relação a um dos autores, a todos se estende. A renúncia em relação a um dos autores, a todos se estende. Beleza? Senhores, olha só. As três assinaram uma publicação praticando uma calúnia contra mim. Dizendo que eu peguei o carro dela e sumi com o carro dela, que eu furtei o carro dela, e se isso é mentira. Praticaram uma calúnia. Eu falo para ela, ó, você eu não vou processar, mas as duas eu vou. Não. Ou você processa todo mundo, ou não processa ninguém, porque a renúncia para um se estende a todos. É isso aqui, tá beleza? Perdão do ofendido. Perdão do ofendido. Pessoal, agora olha que interessante. Na subsidiária, na ação penal privada subsidiária, o sujeito não entra no lugar do MP, porque o MP não perdeu o prazo. Imagina os senhores que eu roubei a colega, o MP não entrou com a ação, com a denúncia, dentro do prazo, e está no prazo de 6 meses para ela me processar. Tá certo? Aí eu faço um acordo com ela. Porque na minha cabeça, como o MP perdeu o prazo, o MP nunca mais poderá, na minha cabeça. Aí eu converso com ela, faz o seguinte, eu te pago aí, devolvo os bens, tal, você não quer renunciar? Ela, tá bom, mas já não vou renunciar. Ela me dá o documento renunciando, e daqui a pouco eu recebo uma denúncia do MP. Opa, meu advogado vai dizer, não. A vítima renunciou, dane-se. Porque na ação penal privada subsidiária, a renúncia é irrelevante. Tá certo? Na ação penal privada subsidiária, a renúncia é irrelevante para a ação penal. A renúncia só está dizendo, ela não poderá, mas o MP pode, tá? A renúncia, na ação penal privada subsidiária, então coloca assim, ó, não retira o direito do MP, não retira o direito do MP de oferecer denúncia. Mas o MP não perdeu o prazo? Perdeu o prazo. Só que é um prazo de mentirinha. Porque enquanto não prescrever, o MP pode. Tá bom? Só cuidado com isso aí. Perdão, chamado perdão do ofendido. É a desistência do direito de prosseguir. É a desistência do direito de prosseguir com a ação penal. Tá? Olha a diferença. Renúncia,
desistência do direito de dar início à ação penal. Então, você concorda que a renúncia ocorre antes de iniciar? E o perdão? O perdão ocorre depois que iniciar, entre o início e o trânsito em julgado. Olha a diferença. A renúncia antes de denunciar. Estou sabendo que você vai me processar. Vamos fazer um acordo? Você vai me processar. Agora não, agora você está me processando. Você não quer me perdoar? Por isso que o perdão é a desistência de continuar. A desistência de iniciar é a renúncia, a desistência de continuar. O que interessa para nós? Tá? Qual é o prazo? Já que iniciou o processo. Porque a renúncia, eu já sei qual que é o prazo, pessoal. É antes do oferecimento da queixa. Agora, o prazo para o perdão até o trânsito em julgado. O que a prova vai dizer para você? O perdão poderá ser ofertado até a sentença recorrível. Entendeu? Não. Você pode ter a sentença e o cara aí recorrendo. Transitou, não pode mais perdoar. O perdão, ele pode ser através de documento, perdão expresso, mesma coisa, expresso, declaração escrita. Ele pode ser perdão tácito, mesma coisa, comportamento incompatível. Expresso, declaração escrita, você completa aí. Ó. Tácito, comportamento incompatível. Para aí, ó. Você está me processando, aí no meio do processo, você me chama para ser o padrinho do casamento. Aqui, renúncia. Agora no meio, então nós já fizemos as pazes. Aconteceu o perdão tácito. O perdão, pessoal, agora veja bem, se a renúncia só depende da vontade da vítima, porque não tem processo ainda. Agora veja bem, agora aqui já tem processo, pô. Aqui já triangularizou. Você já tem o querelante, você já tem o querelado. Quer dizer que é fácil. No meio do processo, você fala assim, não quero mais, estou perdoando você. Negativo. Por isso que o perdão, ele é bilateral. Por que bilateral? Depende da vontade das duas partes. Quem oferta, só oferta porque quer, não é isso? Vontade dele. O processado, você aceita se você quiser. Então, depende da vontade do querelado. A bilateralidade tem um prazo para o sujeito emitir o aceite. Ela está me processando, ela fala para o juiz, estou perdoando o Marciano. O juiz vai dizer para mim, e aí, Marciano, você aceita ou não? O prazo do aceite é de 3 dias. O prazo para o querelado emitir o aceite no perdão do ofendido é de 3 dias. Tá bom? Vamos imaginar que o sujeito fique omisso, em silêncio. Intimou hoje, começa, né? Intimou na segunda, começa. Terça, quarta, quinta. Ó, quinta-feira é o último dia para dizer se aceita. Ficou omisso, 2 consequências surgem. Ficou em silêncio. 2 consequências surgem. Vai dizer que vai caracterizar o aceite ou vai caracterizar a recusa? A prova vai dizer para você assim, ó. O silêncio do querelado quanto ao perdão ofertado pelo querelante, sempre caracterizará aceite falso, pode caracterizar o aceite ou a recusa. Quando é que vai caracterizar o aceite? Quando constar na intimação, a consequência da omissão. Quando constar na intimação, a consequência da omissão. O juiz coloca assim, ó. Diante do perdão ofertado pelo querelante, intime-se a querelada para manifestar sobre o perdão, vírgula, advertindo-a de que o seu silêncio caracterizará aceite. Ou seja, tem que estar na intimação essa advertência. Ó,
Fique esperto, que se você não responder nos 3 dias, eu vou arquivar. É como se fosse o juiz de federal. Você tem 3 dias para dizer se aceita ou não. Você não quer gastar papel? Você vai aceitar, não quer gastar papel? Tudo bem, fica quieto. Agora lembre, se você quer continuar com o processo, tem que gritar nos 3 dias. Recusa é o contrário. A omissão, o silêncio, caracterizará a recusa quando não constar a advertência na intimação. Eu estou processando a colega. Eu que tenho que perdoar, eu que estou processando. Eu mando um perdão para ela. Minha advogada junta no processo. Né? Marciano, tal, por seu advogado, vem ofertar perdão contra fulano, em favor de fulano de tal. A juíza fala, intime-se fulano de tal para manifestar sobre o perdão. Ponto. E ela ficou quieta. Então, significa que ela recusou. Por quê? Porque não tinha a advertência na intimação. Beleza? Senhores, o perdão, a abrangência dele, a abrangência do perdão. Coloca aí. O perdão ofertado a um dos autores. O perdão ofertado a um dos autores, a todos se estende. O perdão ofertado a um dos autores, a todos se estende. Vírgula. Não surtindo efeito para quem recusar. Não surtindo efeito para quem recusar. Beleza? Senhores, as 3 estão me processando. Então, eu sou querelado e elas são querelantes, não é isso? Não, é o contrário. Eu estou processando as 3. Inverti aqui, ó. Eu, querelante, estou processando 3 pessoas. Eu resolvo perdoar esta. Não é isso? Senhores, o perdão ofertado a um, ele faz assim, ó, estende para os demais, ó. Mas eu não quero, o problema é seu. O perdão ofertado a um, estende-se aos demais. Opa, mas não precisa do aceite? Esta aceitou, esta deu aceite, você sai fora. Esta recusou e esta aceitou. Sai fora você, o processo vai continuar somente entre esses 2. Por isso que fala, o perdão ofertado a um, a todos se estende, não surtindo efeito para quem recusar. Beleza? Perempção. Perempção. Coloca aí, ó. É a sanção ao querelante, em razão de seu descuido com o processo. Em razão do seu descuido com o processo, vírgula, nas seguintes hipóteses. Tá? Olha aqui, ó. Renúncia. Não quis entrar com a queixa. Deu documento ou comportamento incompatível. Perdão. Não quis continuar com o processo. Perempção. Preguiçoso. Perempção, o P vem de preguiçoso. Perempção, o querelante, ele está sendo desidioso, preguiçoso com o processo. Aí o Estado fala assim, para aí, eu vou ficar esperando você aqui, até quando? Aí vem uma sanção e arquiva. Quais as hipóteses? Vamos lá, primeiro. Coloca aí. Ó. Não dar andamento ao processo. Não dar andamento ao processo por mais de 30 dias,
seguidos, não é isso? Por mais de 30 dias seguidos. Beleza? Como assim não dá andamento ao processo? Agora é o querelante que dá andamento ao processo, não é o juiz? É verdade que é o juiz. Mas muitos atos precisam de nós. Ó. Por exemplo, ó, ela está me processando. Ela ofereceu uma queixa, tá certo? Na hora que o juiz foi me notificar, recebeu e tudo mais, foi me notificar, a hora que foi fazer a citação, o endereço não bateu. O oficial de justiça não vai ficar procurando o cara em Cuiabá inteiro. Ele volta, faz uma certidão e volta para o juiz. Ó, deixei de citar porque o endereço informado não encontra nesse local o acusado. Não mora nesse local. O que o juiz faz? Ó? Intime-se o acusado para oferecer o quê? Novo endereço. Aí o cara fica mais de 30 dias e não dá o novo endereço. O processo dele será arquivado por renúncia? Não. Por perdão? Não. Por perempção. 2. Não comparecer a ato processual. Não comparecer a ato processual que deva estar presente. Não comparecer a ato processual que deve estar presente. Vírgula. Sem motivo justo. Não comparecer a ato processual que deve estar presente sem motivo justo. Senhores, marca audiência de instrução onde o querelante simplesmente não vai e nem justifica. Não foi porque está internado. Tal. Não, não foi. O que o Estado entende? Ele não quer mais o processo, perempção dele. 3. Coloca aí. Ó. Não comparecer dentro de 60 dias, não comparecer dentro de 60 dias, ou não comparecer dentro de 60 dias o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, para assumir o processo, em caso de morte da vítima. Em caso de morte da vítima. Então, cuidado com o prazo. Ó, nós temos mais de 30 e 60. Nós temos mais de 30 para que não dá andamento ao processo. O que os caras invertem? Não comparecer o cônjuge, ascendente, descendente e irmão no prazo de 30 dias. Não é no prazo de 30, é no prazo de 60. O sujeito está processando o outro. Faleceu, conta-se. O Estado fica esperando os herdeiros, não é isso? 60 dias. Se não apareceu ninguém, o Estado fala, ninguém quer assumir o processo. 3, 4. Extinção da pessoa jurídica, sem deixar sucessor. Extinção da pessoa jurídica sem deixar sucessor. Extinção da pessoa jurídica sem deixar sucessor. Beleza? Os caras colocam na prova. Caracteriza-se a perempção. Aí vem lá. A extinção da pessoa jurídica sem deixar sócios. Falso. Sócio não é o sucessor. Entendeu? Aqui a escola é uma pessoa jurídica. Se a escola fechar, pergunta-se, vem cá, ó, alguma outra escola comprou esta? Ou ela dividiu, cindiu, ó, uma parte ficou com o Manuel, outra parte com o Luiz, outra parte com o Kleber. Como é que ficou? Ora, se cindiu, significa que houve sucessor. Ah, não, ela fechou. Fechou, extinguiu. Extinguiu e ela está processando alguém por difamação. Ela extinguiu sem deixar uma outra pessoa jurídica no lugar. É isso que significa a perempção. Mas o sócio ficou. O Luiz está vivo. Então não é extinção da pessoa jurídica sem deixar sócio. Extinção da pessoa jurídica sem deixar sucessor.
Vamos lá? 5. Não pedir a condenação do querelado nas alegações finais. Não pedir a condenação do querelado nas alegações finais. Sabemos que alegações finais é o último, né, o ato da manifestação das partes. O sujeito não pediu a condenação. Marcelo, e quando tem 2 crimes, difamação e calúnia, que já caiu na OAB, o sujeito estava sendo processado por difamação e calúnia, nas alegações finais o querelante pediu a condenação pelo crime de calúnia e esqueceu de pedir a condenação no crime de difamação. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. Letra A. Ocorreu a perempção para os 2 crimes. Falso. Ocorreu a perempção só para aquele que ele não pediu a condenação. Beleza? Ação penal fechou. Vamos para as questões. Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão de suas funções. Após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado inquérito policial para investigar a notícia do crime. Senhores, eu esqueci de dizer para vocês, mas o servidor público que sofre crime de contra a honra em exercício da função tem legitimidade concorrente. O que é a legitimidade concorrente? Porque, veja bem, a legitimidade será ou do MP ou da vítima. Não pode ser os dois, tá, pessoal? Não existe isso de ser os dois, em regra. Ou é a promotora ou é a vítima. Não pode ter promotor e vítima ao mesmo tempo acusando por um crime. Não. O que pode acontecer é no mesmo processo ter o litisconsórcio ativo. A promotora acusa o sujeito por roubo e a vítima acusa por calúnia. Agora, não pode ao mesmo tempo a promotora oferecer denúncia por roubo e também a vítima queixa. Quando a vítima quer atuar junto com o promotor, isso tem um nome, não tem? Assistente da acusação. Senhores, porém, tem uma exceção. Quando o crime contra a honra for de servidor público, aí pode tanto o MP quanto o servidor. E isso é que se chama de legitimidade concorrente. Eu difamei, fiz uma difamação contra a colega aqui. Ó. Falei para uma calúnia, por exemplo, falei para o pessoal aí que ela, fiscal da Cefaz, recebeu um dinheiro do empresário fulano de tal para não lavrar um auto de infração. E se isso não for verdade, eu pratiquei uma calúnia. Senhores, tanto ela quanto o promotor pode acusar. Agora, aquele negócio, não pode os dois acusar. Ou um ou outro. Essa é a concorrente. Tá bom? Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão de suas funções. Após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado inquérito policial para investigar a notícia crime. Manifestou interesse, significa que ele deu representação. Quando da elaboração do relatório conclusivo, a autoridade policial conclui pela prática delitiva da difamação, majorada por ser contra o funcionário público em razão de suas funções, bem como identifica João como autor do delito. Tiago, então, procura seu advogado e informa a este as conclusões. Um mês após os fatos. Está dentro do prazo de cadencial. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tiago, de acordo com a jurisprudência do STF, deverá esclarecer que, letra A, caberá ao Ministério Público oferecer denúncia em face de João, após a representação do ofendido. Verdade, porque a ação penal pública condicionada. Mas Tiago não poderá optar por oferecer queixa-crime. Falso depois da vírgula, porque é concorrente. Pode o MP ou o Tiago.
Caberá ao Tiago, assistido por seu defensor, por seu advogado, oferecer queixa-crime, não podendo o ofendido optar por oferecer representação para o MP apresentar denúncia falsa, um ou outro. Tiago poderá optar por oferecer queixa-crime, assistido por advogado, ou oferecer representação ao MP para que seja analisada a possibilidade de oferecer denúncia verdadeira, súmula 714, ali para os senhores, essa alternativa verdadeira, de acordo com o STF. Caberá ao Ministério Público oferecer denúncia, independentemente de representação, não pode, porque a representação é a condição objetiva de procedibilidade. Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Pedro, vai até a casa deste, na companhia da amiga Carla, e ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da residência nos quais estavam expostas fotos da nova namorada de Pedro. Senhores, nós temos aqui, ó, a Carla, dois personagens. Cadê? Isso, Lívia, muito bem. Tá? Onde? Quando descobre os fatos, Pedro procura um advogado que esclarece a natureza privada da ação penal pela prática do crime de dano. Verdadeiro. Por isso que aquela situação da desclassificação que eu falei para você, que a doutrina viu, para aí, quando mudar o rito ou mudar a ação penal, tem que desclassificar, senão vai dar problema. Diante disso, e crime de dano é de ação penal privada. Diante disso, Pedro opta por propor queixa em face de Carla, pela prática do crime de dano 163 caput do CP, já que nunca mantiveram boa relação. E ele tinha conhecimento de que ela era reincidente. Mas quanto a Lívia, liga para ela e diz que nada fará, pedindo apenas que o fato não se repita. Renunciou para um e quis acusar o outro. Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à possibilidade dele mudar de opinião, razão pela qual contrata um advogado junto com Carla para a consultoria jurídica. Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que ocorreu. Se ele vai dizer se ocorreu perdão, perempção e tal. Ocorreu renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não pode ser recebida em relação a Carla. Verdadeiro, renunciou para um, renuncia para tudo. Tá certo? Pode pular o resto, renunciou para um, renuncia para o todo. Gabriel, esse é o último que teve, né? O último exame. Gabriel, nascido em 31 de maio de 99, filho de Eliette, demonstra sua irritação em razão do tratamento conferido por Jorge, namorado de sua mãe, para com esta. Insatisfeito, Jorge, no dia 1º de maio de 2017, data, o senhor tem que, né, destacar na prova, profere injúria verbal contra Gabriel. Então, ó, o fato, a ciência foi no dia, ciência do fato ocorreu que dia? 1º do quê? Do 5 de 2017. Se ele fez injúria, injúria é de ação penal privada. E qual é o prazo decadencial? 6 meses. Vai bater lá quando? 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai bater, a decadência vai dar exatamente no dia 1º do 11 de 2017. Não é isso? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ah, muito bem, tá vendo? Se ele é menor, não corre a decadência só após ele completar os 18 anos. Muito bem, vamos lá. Após a vítima contar para sua mãe sobre a ofensa sofrida, Eliette comparece em 27 de maio de 2017, ó, dentro do prazo decadencial, evidentemente, em sede policial, e na condição de representante do seu filho, renuncia ao direito de queixa. Pronto. Ele tinha 17, ele tinha menos de 18, então neste prazo aqui, caberia quem? Ao representante legal. O representante legal vem e faz uma renúncia. Lembra? Professor, nesse caso, o prazo, ó, dia 27 de maio ele não tinha 18 anos.
Não, não. Vai contar os 6 meses? Ah, não. Para ela, o direito... Isso. Ela está perguntando o seguinte, poxa, para o representante, quando é que se inicia? Do dia da ciência. O direito é dela. Decai do direito dela. Já que ele era menor, o direito é dela. Agora, o problema é que o CPP fala, ó, a renúncia do representante não atinge o representado. Ah, mãe, meu pai, se não quis, tá bom. Quando eu completar 18 anos, eu faço. Ele pode? Pode, que é o objetivo da questão. Após a vítima contar para sua mãe sobre a ofensa sofrida, Eliette comparece em 27 de maio de 2017, em sede policial e na condição de representante do seu filho, renuncia ao direito de queixa. No dia 2 de agosto de 2017, porém, Gabriel, contra a vontade da mãe, procura auxílio de advogado, informando que tem interesse em ver Jorge responsabilizado criminalmente pela ofensa realizada. Diante da situação narrada, o advogado de Gabriel deverá esclarecer que, senhores, esse aqui, ó, nesse 2 de agosto de 2017, ele tinha quantos anos? Ele tinha 18. Porque ele primeiro, exatamente, ele já tinha 18. Tá? A partir do momento que ele completa 18 anos, ele completou 18 anos quando? De quando, senhores? 31/5, quando é que ele completou 18 anos? Ele nasceu em 99? (99) 2017. 31/5 de 2017. Aqui ele completou 18 anos. Aqui ele tem mais 6 meses. Quando é que ele procurou? 2 de agosto, olha lá. Está dentro do prazo, porque ele vai até mês 11. Concorda ou não? Senhores, aí vem. O que o advogado deverá? Esclarecer que Jorge não poderá ser responsabilizado criminalmente. Pode sim, porque a renúncia do representante não atinge o representado. Poderá ser proposta queixa-crime em face de Jorge, mas para que o patrono assim atue, precisa de procuração com poderes especiais. Verdadeiro. Tá certo? O advogado, para entrar com queixa-crime, precisa de procuração com poderes especiais. Que procuração é essa? Tem que constar na procuração a narrativa do fato e contra quem. Tá? Jorge não poderá ser responsável. Poderá ser proposta queixa em face de Jorge, pois, de acordo com os códigos de processo penal, ao representante legal é vedado renunciar ao direito de queixa. Não. Pelo contrário, é previsto expressamente, só que não atinge o representado, ok? No dia 31 de dezembro de 2015, de novo, 31 de dezembro de 2015, Leandro encontra em uma boate Luciana, com quem mantiveram uma relação íntima de afeto, na companhia de 2 amigas, Carla e Regina. Oi? Entendi. De novo a Carla. Não trocou nem o personagem, não é isso? Senhores, se ele teve relação de afeto, o examinador já está jogando para onde? Maria da Penha. Já alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, Leandro, com ciúmes de Luciana. Luciana foi a namorada dele? Isso. Inicia com esta uma discussão e desfere socos em face de Carla e Regina, que não tinha relação de afeto com ele, concorda? Inicia com esta uma discussão e desfere socos em sua face. Em face de Luciana, cara. Carla e Regina vêm em defesa da amiga, mas descontrolado, Leandro também agride as amigas, causando lesões corporais leves nas 3. Ó. Lesão corporal leve na Maria da Penha. Não é isso? Lesão corporal na Maria da Penha é de ação penal pública incondicionada. Para as duas, condicionada.
Para as duas amigas, condicionada. Para ela, incondicionada. Tá bom? 89 da Lei 9.099 se aplica para Carla e Regina, mas a Lei Maria da Penha não aceita a aplicação da 9.099, e o Supremo já decidiu isso. Diante da confusão, Leandro e Luciana são encaminhados a uma delegacia, enquanto as demais vítimas decidem ir para suas casas. Após exame de corpo de delito, confirmando as lesões leves, Luciana é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver Leandro responsabilizado. E daí, a Luciana, a ação penal pública incondicionada. Em relação às demais lesadas, não tiveram interesse em ser ouvidas em momento algum das investigações, mas as testemunhas confirmaram as agressões. Diante disso, o MP, em 5 de julho de 2016, oferece denúncia em face de Leandro, imputando-lhe a prática de 3 crimes de lesão corporal leve. E olha o prazo que o MP foi. Quanto tempo tinha passado já? Entendeu? O fato foi em dezembro de 2015, 31 de dezembro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 31, 30, porque isso mesmo. Senhores, acabou o prazo para a Carla e a Regina representar. Elas, durante o inquérito, não manifestaram interesse. Por que ele colocou essa data para o MP? Porque ainda que o MP corresse e pegasse a representação, já estava fora do prazo. Tá? Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Leandro não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação a nenhum dos 3. Falso. Tá? Ele vai buscar a rejeição da denúncia em relação às 2 que não tem nada a ver com a Maria da Penha. Por quê? Porque ocorreu a decadência do direito de representação. Entenderam a questão? Tá? Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, mas não poderá quanto aos delitos praticados contra Carla e Regina. Contra a Luciana ele não pode, porque é de ação penal pública incondicionada. É o contrário, ele só pode contra essas 2. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação aos 3 crimes. Não pode, porque uma é Maria da Penha. Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, mas poderá pleitear a imediata rejeição quanto aos delitos praticados contra Carla e Regina. Beleza, exatamente. Artigo 88, falei 89, não é 89, é sursi processual. Artigo 88 de 9.099, combinado com 41 da Maria da Penha. Tá? Senhores, prisão em flagrante. Prisão em flagrante. É a prisão que ocorre, rapidinho, só para não deixar sem nenhum resuminho, o conceito, é a prisão que ocorre quando o indivíduo, o indivíduo for encontrado, em estado de flagrante. Senhores, e quais são o que caracteriza o estado de flagrante? Né? Porque quando o indivíduo é encontrado em estado de flagrante, é a prisão. E qual é o estado de flagrante? Aqui, quando o sujeito estiver o quê? Praticando a infração penal. Deu início e não terminou, está praticando. Eu estou subtraindo os pertences dela quando alguém dá voz de prisão. Quando o sujeito acabar de praticar, eu consegui pegar o celular dela, mas não consegui sair aqui da sala ainda, alguém deu voz de prisão. Flagrante, estado de flagrante. Quando o sujeito for perseguido, logo após a prática do fato, né? Daqui a pouco nós vamos ver o que significa esse logo após,
né? Eu consegui pegar o celular dela, ou estava pegando o celular, alguém fala, pega ladrão, eu saí correndo, fui preso lá na avenida do CPA. Houve uma perseguição logo após. Também é estado em flagrante quando o sujeito for encontrado, esse encontrado é por acaso, ele é encontrado com a arma do crime, então encontrado com arma, objeto, instrumento, né? Ou papel ou papéis que façam presumir ser o autor do fato. Desde que ele seja encontrado, o quê? Logo depois. Desde que ele seja encontrado logo depois. Claro que isso aqui nós vamos estudar agora, quando falarmos das espécies do flagrante. Flagrante começa aí no artigo 301, tá? E vai terminar lá no 310. Então, estamos estudando agora 301 a 310. Beleza? Sujeitos da prisão. Sujeitos da prisão. Sujeitos da prisão. Quanto ao sujeito, senhor, você coloca assim, ó, nós temos o sujeito ativo e nós temos o sujeito passivo. O sujeito ativo, nós temos o sujeito ativo obrigatório. Aí você só coloca um traço, policiais. Sujeito ativo obrigatório são os policiais. Autoridades policiais e seus agentes deverão, tá? O sujeito ativo obrigatório, ele tem o dever de prender. Né? Sujeito ativo obrigatório. Autoridades policiais e seus agentes deverão prender em flagrante. Nós temos o sujeito ativo facultativo. Sujeito ativo facultativo. Sujeito ativo facultativo é o povo, né? É o qualquer do povo. Qualquer do povo poderá. Qualquer do povo, olha o verbo, ó, poderá. Ó, os policiais deverá. Tem o dever. Aqui, poderá. Tem o poder. E aqui tem o dever. Os caras invertem isso aqui. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. Qualquer do povo deverá e as autoridades policiais poderão prender em flagrante que for encontrado errado. Tá certo? Sujeito passivo, pessoal. O sujeito passivo é quem for encontrado, né? É o futuro réu, já que não é réu agora, não é isso? Então, é o autor do fato. É o autor do fato. Quem que pode ser sujeito passivo? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que for encontrado em estado de flagrante. Lembrando, senhores, que é qualquer pessoa capaz. Porque se for menor de 18, não se tem prisão, tem apreensão. Qualquer pessoa capaz, então. Qualquer pessoa maior de idade, vamos dizer. Né? Porque o incapaz, o sujeito que é maior de idade e incapaz, ele sofre uma prisão em flagrante. Né? Por exemplo, deficiente mental. É preso normalmente. Depois, lá na frente, vai fazer o exame de insanidade mental, aí é outra coisa. Tá? Agora, o menor de 18, ele não é sujeito da prisão, mas é sujeito da apreensão. Tá certo? Tem as autoridades que não podem ser presas de forma absoluta ou relativa. Então, nós temos aqui umas exceções. Ó. Exceções quanto à prisão. Rapidinho, vamos lá? Presidente da República. Presidente da República, evidentemente, que estamos falando aí, presidente e vice-presidente. Presidente e seu vice, não é isso? Não pode ser preso em flagrante. Hipótese alguma. 2. Diplomata. Isso, diplomata estrangeiro, porque o diplomata brasileiro, normal, né? Diplomata estrangeiro, sujeito que está prestando serviço para o país dele, chamado país acreditante. Né? O diplomata não pode. Qualquer crime, qualquer crime. 3. Passando para cá. 3. Senhores, parlamentares. Então, senador, deputado federal. Coloca aí. Pode, em crime
inafiançável. Pode ser preso, né? Pode em crime inafiançável. Crime inafiançável. Então, somente em crime inafiançável. Nós sabemos que são lá, ó, tráfico, tortura, terrorismo. Não é isso? Racismo, crime hediondo, crime inafiançável. Tá? Membros do MP, Poder Judiciário. Membros do MP, Poder Judiciário. Promotor, juiz, membros do MP, Poder Judiciário. Coloca aí, ó. Mesma coisa, ó. Só puxar a seta. Somente por crime inafiançável. E o deputado estadual ali entrou? Entrou. O deputado estadual também, somente por crime inafiançável, tá? Parlamentares, exceto o vereador. Crime de menor potencial ofensivo. Cuidado com o crime de menor potencial ofensivo. Crime de menor potencial ofensivo, sabemos que é aquele que pena máxima não passa de 2 anos, né? Lá do GCRIM. Crime de menor potencial ofensivo também. Coloca aí, ó. Se o autor do fato, então não se lavra flagrante, ó. Se o autor do fato for encaminhado, imediatamente ao GCRIM, ou assumir o compromisso, de lá comparecer. Cara, mistura isso aqui com a Maria da Penha, tá bom? O sujeito praticou uma ameaça contra alguém num campo de futebol. Tem um policial assistindo, ele prende o sujeito, eu vou te matar. Ele prende o sujeito, leva para a delegacia, a delegada vai perguntar para a vítima: o senhor deseja representar contra ele? Não, está liberado. Por quê? Porque se não teve representação, não pode fazer nada. Agora a vítima fala assim: desejo sim. O que o delegado faz? Ó? Libera da mesma forma. Por quê? Faz um TCO e manda para o juizado especial. Por quê? Porque é um crime de menor potencial ofensivo. Agora, ó, o cara chegou lá, mesma viatura, estava levando 2 caras. Mesmo crime, ameaça. Só que um no campo de futebol e o outro sujeito porque ameaçou na Maria da Penha. O cara estava preso, primeiro ouviu do futebol, foi liberado. Ele falou: pô, agora eu também vou ser. Quando chegou lá, o delegado segurou ele. Mas para aí, pô. E o que é pior, o primeiro era reincidente, tá? O primeiro era reincidente. E o segundo, primário. E o delegado falou: não, você vai ficar preso. Mas para aí, delegado. É o mesmo crime e ameaça, assim, que agora a sua ameaça é na Maria da Penha. Esta hipótese não se aplica na Maria da Penha. Esse negócio de, não se prende em flagrante em crime de menor potencial ofensivo em Maria da Penha. Falso. Isso é por outros crimes, tá bom? Garantias constitucionais. Garantias constitucionais. Quais são as garantias constitucionais do autuado em flagrante? Todas. Todas que a Constituição prevê. Quais são elas? Direito ao silêncio. Mantém esse direito? Sim. Oi? Direito de assistência jurídica. Só que muito cuidado com a assistência jurídica, porque a assistência jurídica, na fase do flagrante, ela é facultativa. Só se o preso constituir os seus familiares, tal. A prova coloca para você que, se o autuado em flagrante não tiver condições de contratar advogado, deverá a autoridade policial providenciar o defensor público. Falso. Mas ele não tem assistência jurídica? Tem. Mas ao seu custo, ele que deve pagar. Qual que é o outro? Tá? Ele não é obrigado a produzir prova contra si. Outro direito constitucional, não produção de prova contra si, que na verdade é uma espécie do silêncio. Não é obrigado a produzir prova contra si. Tá?
Espécies de flagrante. Espécies de flagrante. Agora, voltaremos aqui, ó. Cada situação caracteriza uma espécie. Flagrante próprio, primeiro, flagrante próprio, também conhecido como perfeito, né? Perfeito, verdadeiro, real, propriamente dito. Coloca aí. Quando for encontrado, ó, praticando a infração penal, quando for encontrado praticando a infração penal, ou acabar de praticá-la, As espécies de flagrante estão descritas no artigo 302, ó. Essas duas situações aqui, ó, caracterizam o flagrante próprio. Eu estou tomando o celular dela, sou preso em flagrante. Qual o nome do flagrante? Próprio. Eu terminei de tomar o celular, mas não consegui fugir. Flagrante próprio. Tá? Flagrante impróprio. Flagrante impróprio. Quando a prisão ocorrer em razão da perseguição. Quando a prisão ocorrer em razão da perseguição iniciada logo após, e de forma ininterrupta. Perseguição iniciada logo após e de forma ininterrupta. Senhores, olha as palavras que tem aí. Ó. A perseguição tem que ser iniciada logo após. Beleza? São termos que tem que constar na sua resposta. Nem toda perseguição caracteriza o flagrante impróprio. A perseguição tem que ser iniciada logo após. O que é logo após? Ninguém vai perguntar para os senhores o que é logo após, porque senão dá nulidade na questão. Logo após é menos de 24 horas, menos de 5 horas, ninguém... Logo após, senhores, é o tempo. Logo após é um tempo suficiente para a polícia, colher as informações, sobre o autor e a direção da fuga. Beleza? Você quer ver? Ó? Temos um caso em que o sujeito trocou tiro com a polícia lá em Matupá. Tá? O BOPE foi acionado e só chegou lá no Matupá outro dia. Isso foi no dia 12 de maio de 2017. O BOPE trocou tiro com a polícia, olha, e só no dia 13 de maio, à noite, é que a polícia conseguiu, o BOPE chegou no mato. Para aí, pô. Ia prender os caras lá no mato? Podia, por quê? É o tempo suficiente para a polícia chegar lá. Se levou o tempo de 5 minutos, beleza. O sujeito sofreu um roubo no ponto de ônibus, ligou para a polícia, tem uma viatura perto. Quanto tempo a polícia demorou para chegar lá? 2 minutos, está valendo. Por isso que esse logo após ele é flexível. Agora, veja bem como não tem mais logo após. Ó. O investigador de polícia, cumprindo uma ordem da delegada, foi lá me intimar para ser ouvido em um inquérito. Eu, com medo da polícia, pulei o muro e saí correndo. Iniciou uma perseguição. Aí, delegado, esse aqui foi preso porque eu fui levar a intimação. O crime ocorreu, o senhor sabe que o crime ocorreu anteontem. A vítima registrou BO. E eu fui intimar para ele vir depor e ele correu, então, a hipótese de perseguição negativa. Aquela intimação sua, aquele objetivo, o senhor não foi prender. Então, teve perseguição? Teve, mas não foi logo após. Outra palavra que você vai prestar atenção é isso aqui, ó, ininterrupta. A perseguição tem que ser ininterrupta.
O que é perseguição ininterrupta? Constante procura. Enquanto estiver procurando o sujeito, não interessa se passou um dia ou se passaram mais de 24 horas. Então, esquece, né? A perseguição que ultrapassa 24 horas faz cessar o flagrante. Falso. Prendeu o sujeito no 15º dia que estava procurando. Está valendo. Tá certo? Flagrante presumido. Flagrante presumido. Então, esse aqui ó, é o próprio, impróprio, presumido. Próprio, impróprio, presumido. Quando for encontrado, quando o agente, né, for encontrado logo depois. Quando for encontrado logo depois, com armas, objetos, instrumentos. Quando for encontrado logo depois com armas, objetos, instrumentos, ou papéis, que façam presumir ser o autor do fato. Que façam presumir ser o autor do fato. Por isso que ele é chamado, senhores, de ficto ou fictício. Ficto ou fictício. Tudo indica ser, pode até não ser. Tudo indica ser, pode não ser. Como assim tudo indica ser? O sujeito que achou uma mochila jogada ali na rua. Pegou a mochila, cai, encontra com a polícia, que não estava procurando ele, porque se estivesse procurando, cai no flagrante impróprio. A polícia viu esse cara estranho, foi fazer uma batida, viu que o documento que estava na mochila não batia com ele. E logo em seguida chega uma vítima e fala, acabaram de me furtar ali, inclusive essa mochila aí. O policial pergunta para a vítima, mas foi ele que te furtou? Não, não foi ele. Dane-se. Tudo indica. Por quê? Porque ele está com o objeto do crime. Por isso que é fictício, né? É presumido. Qual que é a palavra que você vai guardar aqui? Ó? Isso aqui, ó. Logo depois. Ó. Vejam, senhores, que o impróprio é logo após. Aqui é logo depois. Também não tem tempo, pessoal. Mas as provas, os exames, eles trabalham sempre com mais de 24 horas. Sujeito, João da Silva, ao ser abordado pela polícia numa blitz de trânsito, foi encontrado em seu poder um celular, máquina fotográfica, não sei mais o quê, que, ao ser checado, foi constatado que é produto de roubo praticado há 15 dias atrás. Dentro da situação hipotética, indica a alternativa correta. Letra A. Deverá os policiais prender o João da Silva? Não. Mas ele não foi encontrado com o objeto? A resposta correta é, não poderá prender o João da Silva. Por quê? Ele não foi encontrado em menos de 24 horas. Então, ele foi encontrado com o objeto, mas não foi logo depois. Tá beleza? Flagrante preparado. Flagrante preparado. Quando a polícia instigar alguém a praticar um crime, quando a polícia instigar alguém a praticar um crime e ao mesmo tempo efetuar a prisão. Quando a polícia instigar alguém, instigar eu sei que aconselhar, é cutucar, né? É dar ideia, instigar alguém a praticar um crime e ao mesmo tempo efetuar a prisão. Muito bem, o colega já falou que o flagrante preparado é ilegal. Também chamado de crime de ensaio, também chamado de crime de ensaio ou de experiência, ele é ilegal por causa da súmula 145 do STF. Tá? Ou seja, é crime impossível, diz o STF. É crime impossível quando a polícia instiga alguém a praticar um crime. É crime impossível quando a instigação da polícia influenciou no resultado. Tá bom? Ó, Marcelo, tem um carro aberto ali, tem um computador lá dentro. O policial fala para mim. A hora que eu vou lá e abro o carro para pegar o computador, o mesmo policial vai lá e dá voz de prisão. Tá?
Flagrante esperado, quando a polícia toma conhecimento, de que, em determinado local ocorrerá um crime. Vírgula. Providencia equipe de vigilância e efetua a prisão do autor. Senhores, esperado tem uma característica que diferencia do preparado. O esperado, a polícia fica sabendo. Ela não interfere em nada, ela só fica sabendo. Ele preparou o meu carro com tanque falso para levar a droga. Ele mesmo, o mecânico, liga para a polícia. Está passando um carro, vai passar um carro aí, placa tal. A polícia vai lá e fica esperando. Meu advogado vai dizer. Porque o policial vai constar lá. Através de denúncia anônima, chegou ao conhecimento. Mas então você já sabia. Então o flagrante é inválido. Não. Foi você que mandou ele trazer a droga? Não. O flagrante é esperado. Tá certo? Então, esse flagrante é válido. Muito bem. Ele falou do atacadão. Isso aí, do atacadão. Ficou sabendo e foi para lá esperar. Tá bom? Flagrante retardado, diferido ou provocado. Retardado, diferido, provocado. Quando aí você fala assim, mas por que a polícia, então? Ele sabia do atacado, não sabia? Você viu que quase deu merda, não é isso? Cara, ia morrer gente ali, ia morrer. Por que a polícia não interceptou antes? Não é isso? Cara, ali só não morreu inocente por pouco, que uma munição pegou perto de uma senhorinha. Você viu? Por pouco. A ordem pública indicava, recomendava que a polícia, sabendo dos autores, tomasse a providência antes do início do iter criminis. O problema é que o seguinte, que o direito penal, olha o que a polícia pensa. Se nós prendermos os caras antes do início, eles estavam apenas no quê? Isso, na cogitação. Ou eles estavam, na pior das hipóteses, numa preparação. Calma aí. Então, ou seja, eles não poderiam imputar a eles o artigo 157. Aí o colega falou, e apenas dar um flagrante nele por porte ilegal. Entendeu? E a polícia perderia o 4-10. Né? Que é a pena. Então, não é isso? Ele quis dar o início à execução para tocar um 157 e quase que botou vida de inocente em risco. Poderia prender em flagrante, sim, mas não pelo 157. Ia prender pelo porte. E também pela formação de quadrilha, a associação criminosa, associação, né? Flagrante retardado. Quando? Organização. Mas aí tem que ver se tinha reiterar, né? Será que foi só aquele, se uniram só para aquele e tal? Aí tem divisão de tarefa, aí é outra, né? Quando a lei autorizar a atuação policial, para momento posterior, quando a lei autorizar a atuação policial para momento posterior à prática do fato. Tá? Senhores, o que é o correto? Prender o sujeito em estado de flagrante. Cara, o flagrante retardado, ele vem depois do estado de flagrante. Não foi encontrado, não
na hora que estava praticando, nem na hora que acabou, não teve perseguição, não foi encontrado por acaso. E mesmo assim dá o flagrante, dá. Quando? Quando existir uma previsão legal. Primeira coisa do flagrante retardado é a previsão legal. Existe alguma previsão legal para prender depois? Prender depois de quê? Depois do estado de flagrante. Ó, o sujeito está praticando um fato, ele deveria sofrer uma prisão em flagrante. Uma PF, prisão em flagrante. Sabe o que a lei fala? Não, não, não. Desloca essa PF para um momento depois. O cara praticou um tráfico de drogas no 1º de janeiro de 2019 e só foi preso em outubro de 2019. Pode? Pode. Se caracterizar a hipótese de flagrante retardado. A lei tem que autorizar. Tá bom? Nós temos a lei 12.850, 12.850 de 2013 que autoriza. Nós temos a lei 11.343 que autoriza. Para que presta isso aqui? Para dar maior êxito à atuação policial. O que adianta prender só um cara que está transportando a droga? O delegado quer saber de onde ele pega e para onde ele distribui para prender o maior número de pessoas. Senhores, flagrante forjado, falaremos depois, tá?